Boa noite, acadêmicos, tudo bem? Então, eu sou o professor Jackson, vou trabalhar com vocês a disciplina de Meio Ambiente e Educação. A minha metodologia de trabalho é bem simples. Aulas expositivas, farei uso de textos e artigos acadêmicos relacionados aos nossos temas. As nossas avaliações, no mínimo 2 provas ou atividades avaliativas, síntese de artigos, pelo menos 4, tá? Ou seja, eu vou passar um artigo acadêmico e vocês vão fazer o resumo, né, a síntese desses pelo menos 4 artigos. E ao longo do nosso curso aí nós vamos fazer pelo menos de 1 a 2 artigos acadêmicos relacionados ao meio ambiente. Tá bom? Eu vou deixar o meu plano de trabalho docente junto ali no AVA. Então quem quiser consultar o que a gente vai estudar, o que a gente, né, vai estar ali à disposição. Fique à vontade para consultar. Nossa ementa, nós vamos estudar então a epistemologia da educação ambiental e seus antecedentes históricos, as relações entre a sociedade e a natureza, educação ambiental e ação transformadora, a educação no processo de gestão ambiental, a operacionalização das atividades em educação ambiental, organização e orientação para a elaboração e apresentação de projetos em educação ambiental. Beleza? Quando a gente fala em meio ambiente, né, muitas coisas vêm à nossa mente. Mas o que é meio ambiente? Como nós sabemos, o meio ambiente ele envolve diversas coisas, diversos fatores, né? Entre elas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra ou em alguma região dela. Né? O meio ambiente, o conceito, a gente pode ter vários conceitos de meio ambiente. E a gente vai ver alguns deles agora. O meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas, ou seja, o que vem a ser unidades ecológicas? Onde há uma relação entre os seres vivos e o meio onde eles vivem, que funcionam de forma natural. Tá? Incluem toda a vegetação, animais, micro-organismos, solos e rochas. Além disso, o meio ambiente também compreende fenômenos físicos como o ar, a água, o clima, a energia, tá? O magnetismo. Por quê? Tudo que ocorre de forma naturalmente acaba se tornando um meio, né? Meio ambiente ou o meio onde a gente vive. Para as Nações Unidas, o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos e biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, a curto e longo prazo, em todos os seres vivos ou nas nossas atividades humanas. Ou seja, tudo que venha influenciar as atividades dos seres vivos e mesmo as atividades humanas acaba se tornando o meio ambiente. Por exemplo, nós temos uma ideia de que meio ambiente é só o meio natural, florestas, bosques, mas não. Por exemplo, o meio onde nós vivemos, a nossa sociedade, é o nosso meio ambiente. É onde há a relação do ser vivo, né, com o meio onde ele vive. Então, as nossas cidades, os centros das cidades, a nossa casa, nossos prédios, todos são meio ambiente. Beleza? A preservação do meio ambiente depende muito da nossa sensibilização, de nós, enquanto seres humanos, tomarmos consciência que nós vivemos numa sociedade. E justamente por nós vivermos numa sociedade, né, nós tínhamos que contemplar algumas atividades, né, algumas noções, para que a gente não degradasse o meio ambiente. Vamos pensar dessa forma, né? O planeta Terra é a nossa casa no espaço. Se nós não cuidarmos dela, nós vamos ficar sem. Tá? Então, nós enquanto cidadãos, nós devemos procurar ter atitudes com respeito ao meio ambiente que venham a beneficiar o meio ambiente e não prejudicá-lo. Educação. Quando a gente fala em educação, o que vem na cabeça de vocês? O que vem a ser a palavra educação? A educação, segundo o dicionário, é o ato ou o processo de educar-se. Aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Mas o que vem a ser isso? De acordo com o filósofo teórico da área da pedagogia, René Humbert, a educação é um conjunto de ações e influências
exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente um adulto e um jovem. Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função. Ou seja, a educação, educar alguém é você transmitir valores, transmitir ações, atitudes para que essa pessoa, ao longo do tempo, possa ser inserido num contexto social. Qual que é a função da escola hoje? Preparar o indivíduo para viver em coletividade, em sociedade, preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, né? Ou seja, o que é o mercado de trabalho? É as ações que o ser humano tem entre si, as relações, né, de compra e venda, troca, né? Mesmo na questão social, né, ter boas atitudes dentro do respeito com o seu semelhante. Por que não termos esse mesmo respeito com o meio ambiente? Já que nós dependemos muito do meio ambiente para a nossa sobrevivência. Tudo é meio ambiente. A nossa casa, como eu falei um pouco, é o nosso meio ambiente onde a gente vive. Nosso trabalho, nossa faculdade, a nossa cidade. Então, tudo onde há relação entre o ser vivo e o meio onde ele vive, vai se tornar um meio ambiente. Então, por que não cuidar no nosso meio onde a gente vive, né? No sentido técnico, então, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, né? Ou seja, que visa a integração desse indivíduo na sociedade ou num grupo de pessoas. Educação ambiental. Falar muitas vezes de educação ambiental, né, é falar de hábitos, costumes que nós temos no dia a dia, algumas atitudes. Mudar algumas atitudes que nós temos não é uma coisa muito fácil. Talvez é mais fácil a gente conseguir mudar uma criança do que um adulto. Mas, uma vez que o indivíduo tome consciência que as suas atitudes podem fazer uma grande diferença no futuro, talvez a gente consiga uma mudança de pensamento. Então, nesse contexto, é necessário que a gente desenvolva no ser humano uma consciência crítica sobre toda essa questão ambiental que envolve o planeta Terra e nós, seres humanos. Que se nós continuarmos a degradar o nosso planeta, o meio onde a gente vive, logo nós vamos padecer de diversos recursos, por exemplo, água potável, poluição atmosférica, a gente vai ter em excesso, então vai ficar complicado para o ser humano sobreviver no dia a dia. Então, relacionar possíveis mudanças no processo de intervenção no ambiente com uma nova abordagem educacional, né, propor soluções para problemas, são algumas coisas que nós vamos discutir ao longo das nossas aulas, né? Tentar construir uma ação pedagógica, né, com diversos sujeitos, tentando levar a ideia de que a preservação do meio ambiente é algo importante e deve ser incentivado. Tentar mudar a cabeça das pessoas com relação a isso. As pessoas têm consciência, né, que é errado, porém as atitudes continuam as mesmas. Não digo 100%, mas muitas delas continuam as mesmas. Então a gente deve trabalhar a educação ambiental de forma interdisciplinar, de forma transversal, aliando o conhecimento científico que a gente tem ao saber popular. Ou seja, valorizar aquilo que o aluno traz de casa, que também é uma das propostas da BNT, né? Valorizar o conhecimento que o aluno traz de casa, que a pessoa traz de casa, né? O conhecimento empírico. E tudo isso por quê? Porque a gente tem que tentar desenvolver algumas práticas que despertem, né, a sensibilização, né, a conscientização nas pessoas que adotem novos valores na questão ambiental. Tá? Qual é a importância da educação ambiental? A educação ambiental ela é fundamental para que as pessoas se tornem mais conscientes sobre a sustentabilidade e a importância de construir um futuro mais limpo. Não para nós, mas para as próximas gerações. De repente, a gente pensa, mas eu não vou mais estar aqui, que se dane. Mas assim, talvez você não esteja mais aqui daqui a 30, 40, 50, 100 anos, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão estar. Então, né, falar de sustentabilidade é utilizar os recursos naturais que nós temos hoje, aqui disponíveis no nosso planeta, sem que esses recursos
acabe para gerações futuras. A gente falando em meio ambiente, né? Meio ambiente é um direito garantido a todos pela Constituição Federal de 1988. Segundo o artigo 225, né, da Carta Magna, todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo aos presentes e futuras gerações. Ou seja, a Constituição Federal, que é a nossa lei mãe, né, todas as outras leis derivaram da Constituição Federal, ela nos diz que nós temos direito ao meio ambiente equilibrado, é de uso comum ao do povo. Então todo mundo tem direito a esse bem, a qualidade de vida. Ou seja, o que isso quer dizer? Se o meio ambiente está equilibrado, está preservado, consequentemente a nossa qualidade de vida também estará. E dever do poder público, ou seja, do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, né, preservar, né, defender e preservar o meio ambiente. Não somente, né, o poder público, mas toda a coletividade, todo ser humano, todo cidadão tem o dever de preservar o meio ambiente para nós e para nossas futuras gerações. Segundo o parágrafo 1º desse mesmo artigo, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, no inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Ou seja, promover a educação ambiental. O que vem a ser isso? Que todas as pessoas entendam, saibam o que é educação ambiental. Elas têm que ter uma ideia de que a determinadas atitudes, determinadas ações prejudicam e fazem mal ao meio ambiente. Não somente de pessoa física, mas também pessoas jurídicas, donos de empresas. Então, cabe ao poder público dar uma forma, achar um jeito de que todas as pessoas tenham a educação ambiental para que elas compreendam qual é o problema e, de alguma forma, procurem buscar uma solução para que o meio ambiente não acabe se degradando. Porém, vocês perceberam que o artigo 225, o parágrafo 1º, inciso 6º, ele coloca, impõe isso ao poder público. Todavia, ele é muito sucinto, ele não acaba gerando toda uma proteção na questão da educação ambiental, ou incrementando. Para que isso pudesse ocorrer, a partir desse artigo, derivou-se uma lei chamada Lei de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 99. Essa Lei da Educação Ambiental, como ela ficou conhecida, ela regulamentou essa ordem constitucional que tinha no artigo 225. E o texto que o legislador coloca no seu artigo 1º diz o seguinte, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade. Perceba, então, ele pegou uma parte do artigo 225 lá e incrementou. O que eles entendem por educação ambiental? É os processos por meio dos quais indivíduos constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades. Ou seja, então, ele coloca como, nesse artigo 1º, que devem ser criados, devem ser ensinados valores, valores, atitudes que não, com base no conhecimento, claro, que não venham a danificar o meio ambiente. O artigo 2º diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Ou seja, vamos pegar, no Brasil nós temos 2 níveis de educação, a educação básica e a educação de nível superior. Então, a educação ambiental deve fazer parte, desde lá da educação básica, que compreende o primeiro ano, o segundo ano, até o ensino médio, e mais educação de nível superior, tudo com o objetivo de instruir as pessoas
para que elas compreendam o problema que é a questão ambiental hoje, né? Vários problemas que nós temos, e de alguma forma nós tentamos amenizar esses impactos ambientais na sociedade. Então, segundo a lei, essa lei de educação ambiental, né, em todos os níveis e modalidades da educação devemos ter, né, aprender como preservar, como cuidar do meio ambiente e quais são as ações que nós devemos, dentro da sustentabilidade, claro, né, propiciar para gerações, ou seja, passar, né, não permitir que as pessoas acabem destruindo, degradando o meio ambiente. Meninos, seria a nossa aula, seria isso. Eu vou deixar um textinho lá no AVA para vocês lerem, refletirem. Na próxima aula tem mais. Qualquer dúvida, estou inteira à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Ok? Muito obrigado. Prazer em conhecê-los. Qualquer coisa, chame lá, não tenho vergonha, sou bem acessível. Ok? Grande abraço, tudo de bom.